Vamos falar do Brasil. Mas qual Brasil? O que bate ou o que apanha? Esta seria a pergunta feita por muitos. Não, nenhum dos dois. Com mais de 60 anos de carreira, quero falar a partir de hoje de um Brasil que pulsa, em que o impossível não existe e que pode ser muito melhor. Um Brasil de oportunidades. Um Brasil em que o tempo para as grandes realizações é este, o presente. Mas é claro, com um olhar sempre atento ao futuro. Em tempos de novas mídias, fake news, diversos escândalos que pipocam pelos quatro cantos do mundo, nós vamos falar aqui de empreendedorismo, agronegócio, tecnologia e possibilidades de crescimento. Ao me despedir da Rádio Jovem Pan, eu falei sobre a minha predileção por sonetos, relembrando um que eu mesmo escrevi, em que falava sobre o quartinho de madeira em que vivia na casa de minha tia. Eu moro neste quarto entre quatro paredes, onde vivo a sonhar, onde contemplo a vida. Este teto, esta luz, esta porta que vedes, é a entrada final da etapa vencida. Neste quarto sombrio, por meses e meses, contemplei este céu que dorme na janela. E olhando as estrelas, Senhor, quantas vezes eu não pensei morar à luz dos olhos dela. Quando eu partir então, meu quarto companheiro, será teu soneto que eu fizer primeiro, e a poesia de amor mais linda que eu fizer. Do quarto de madeira, entre quatro paredes, falei, como os senhores viram, sobre uma etapa vencida. E neste instante, sei que tenho ainda muitas etapas a vencer. Assim como no poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, continuo nesta nova etapa como em um primeiro alumbramento. E é com o olhar e a empolgação de um primeiro alumbramento que eu quero manter impregnado de eternidade. Como disse o poeta, esse grande projeto da televisão brasileira para o nosso país. Seja bem-vindo. Eu sou Joseval Peixoto e a partir de agora, vamos falar do Brasil. Olá, senhores telespectadores e internautas do Brasil e do mundo. Após mais de 40 anos de jornalismo, eu resolvi mudar. Não deixei o jornalismo, eu apenas troquei o jornal diário para falar de fato de um país que, na minha visão, será a maior civilização do mundo. Euforia? Não, pela sua pluralidade cultural e pelas características do seu povo. O senhor sabe o que eu quero dizer? Nós somos a síntese de todos os povos do mundo. Somos netos e bisnetos de italiano, de português, de índio, de negro, de asiático, somos tudo. Está se formando aqui a maior civilização da história. Vamos Falar do Brasil completa 30 episódios. Até então, só na internet. Entrevistamos brasileiros que, se em algum momento perderam a confiança no Estado, nunca deixaram de crer na nação. Eu sou um projeto de um jovem da periferia do Brasil, verdadeiramente vindo de uma comunidade lá em Lins, da periferia, que deu certo. E eu não me canso de falar disso em todas as entrevistas, nas rodas de amigos, por onde eu passo, eu conto a minha história. E isso me enche de orgulho, porque eu quero deixar uma mensagem verdadeira para o jovem desse lindo Brasil
que é possível ele chegar lá. Falar de um país que, assim como todos os grandes projetos, sempre está em construção, diariamente, com um olhar constante para aquilo que é novo. A gente quer construir, ajudar a construir o Brasil sem reclamar, sem apontar dedo. A gente trabalha 20 causas em atacado e varejo, e eu acredito que não muda, vamos falar de Brasil, ou vamos mudar o Brasil, é só uma sociedade civil alinhada, comprometida, protagonista, e sem esquerda, sem direita, nada contra partido, mas que possa lutar pelo Brasil, que tem um único partido, é o Brasil. Resolvi, meus caros telespectadores, observar esta nossa nação, formada entre desafios, entre oportunidades, que sempre conta com análises críticas e inteligentes de pessoas que tratam com humildade as limitações enfrentadas diante do desconhecido, que é a vida, é a nossa vida. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou errar, hoje eu vou lá, vou cometer um erro, né? Assim é o Vamos Falar do Brasil. O programa que comando ao lado do diretor querido Hélio Sileman, desde meados de 2020. Aqui entrevistamos personalidades de todas as áreas. Tem agronegócio. Só com grãos, nós cultivamos 64 milhões de hectares. 64. No Brasil inteirinho. Nós tivéssemos hoje a mesma produtividade por hectare de 1990, lá de trás, teria que ter hoje mais 98 milhões de hectares plantados com grãos. Ou seja, tem que ter desmatado 98 milhões de hectares. Foi preservado. Isso é sustentabilidade. Não é promessa, não é um sonho ambientalista. Isso é real. O Brasil fez isso aí. Política. Joséval, nós elegemos a empregabilidade, geração de empregos, uma das maiores prioridades do nosso governo. Ao lado de segurança pública, geração de emprego é a prioridade máxima. Logo abaixo, num patamar também de grande relevância, saúde, educação, habitação popular e assistência social. Agora, geração de empregos e segurança pública são os dois grandes pilares do nosso governo. O Brasil, então, forma a sociedade rural brasileira já com o conceito moderno de agronegócio, porque foi fundada pela família Mesquita do Estadão, foi fundada pelos industriais aqui de São Paulo e os cafeicultores. Para quê? Para que houvesse um fórum, um ambiente de discussão do Brasil. E vamos falar do Brasil, é muito apropriado para esse ambiente. Televisão. E durante todos esses 67 anos da minha vida, eu nunca tive problema de trabalhar. Vamos gravar novela noturna, começa às 6, 7 da noite, vai até às 5, 6 da manhã, e depois, às 1 da tarde, nós temos capítulos de estúdio, nunca cansou. Mas administrar o ego é insuportável. A Tieta foi fragmentada com muitas histórias paralelas, entendeu? Na novela tinha um cenário que era os Correios da cidade. Quem trabalhava no Correio era a Arlete Salles e tinha a mãe dela, que era a Miriam Pires, que trabalhava no Correio. Chegava as cartas, distribuía as cartas. E a Arlete Salles, a personagem dela, que eu não me lembro o nome, era Carmozina, agora me lembrei o nome, Carmozina. Sabia da vida de todo mundo da cidade. Senhores internautas e telespectadores, hoje o programa Vamos Falar do Brasil vai ser lindo para nós, que eu estou aqui com o César Filho, nós vamos falar da nossa vida, né? Sem dúvida. César, que alegria te receber, sempre uma alegria, meu Deus do céu. Pode ter certeza que essa alegria é minha, José Paulo. Por favor, fique à vontade, a casa aqui é sua. O Ferreira Neto realizou o primeiro debate político em rede nacional. Franco Montoro contra Reinaldo de Barros. Foi famoso esse ato, né? Foi uma coisa interessante, porque surgiu por acaso. O Ferreira tinha um programa de entrevistas, ia haver... Foi o primeiro debate, você tem razão. Exatamente. Música. Olha pela aí. Sua vida. Olha nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês.
Fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui outra vez. Essa música é da minha lavra. Oi, nós aqui outra vez. Numa noite já cantei, pra você cantar 3 vezes Menino da Porteira. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem. Economia. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. E o mundo melhor começa no lugar que nós moramos, no lugar que nós trabalhamos, na escola, enfim, é na base que nós estamos. O cenário atual é assim, você tem executivos em todos os lugares. Na micro e pequena é o próprio empresário. Na média, às vezes você tem executivos. Nas grandes, são executivos. Muito bem. Agora, imagina só o cenário hoje. Passou a ser crime você declarar um imposto e você não pagar. Então, os cooperados da Copercitos, naquele momento, decidiram criar uma cooperativa de crédito para fazer frente aos recursos para conduzir as suas atividades agrícolas. Nesse caso, a citricultura. Então, a cooperativa nasceu da criação dos seus cooperados, que eram da Copercitos, para constituir uma cooperativa de crédito, para financiar as suas atividades. Essa foi bem o embrião da cooperativa lá. E, é claro, análises sobre o nosso Brasil. Nós, como jornalistas, gostamos de... Eu nasci na rua, né? Como repórter, entrevistando, tendo contato com as pessoas. Mas você não se vê com um programa seu, sozinho na televisão? Vejo. Principalmente voltado para entrevistas, assim. Era uma coisa que eu tinha. Gabarito para isso você tem, Raquel. O Brasil já sabe disso. São profissionais de destaques das mais variadas áreas. Vamos relacioná-los. Veja só, Flávio Rico, José Luiz Tejon, Sérgio Zimmermann, Milton Beck, Joseph Cury, Fernando Galvão, César Filho, Luísa Trajano, da Magalu, Valmir Segato, o grande Sérgio Reis, o querido Caçulinha e o governador João Dória, pré-candidato à presidência da República, com um só objetivo para todas as pessoas do mundo. Vamos falar do Brasil. Estamos iniciando neste momento mais um programa da televisão brasileira, Vamos Falar do Brasil, e eu estou supinamente satisfeito e alegre em receber aqui no programa, o primeiro programa, esse homem ilustre da política brasileira, este jovem líder da nossa política. Muito obrigado, João Dória, por ter aceito o convite e abrir esta caminhada. José Val, eu estou muito honrado, muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso a você, ao Elinho e toda a equipe nessa nova jornada. Eu sou seu admirador faz tempo. Vamos começar por cima. China, Japão, Alemanha, o senhor caminhou por isso e eu gostaria de que o senhor explicasse o que é que conquistou lá fora para a economia brasileira. Apenas na China, que foi o nosso antepenúltima missão, nós trouxemos da China 24,8 bilhões de dólares de investimentos. 20 bilhões de dois bancos chineses, o Development Bank, o China Development Bank, e o New Development BNDES Bank. Lá, né? É o banco que financia, mais ou menos isso, sim. É o banco que financia as empresas chinesas nos seus movimentos no exterior. E o outro é o New Development Bank, que é o banco dos BRICS, que tem um domínio, eu diria, uma influência maior dos chineses. 10 bilhões de cada um para financiar o programa de desestatização de São Paulo. Rodovias, ferrovias, metrô, sistema metropolitano de ônibus, sistema metropolitano de trens, os 21 aeroportos regionais que serão concessionados, o Porto de São Sebastião, que será privatizado, e a capitalização da Sabesp, além de outros programas. Esses são os mais importantes. Então, esses dois bancos destinaram 20 bilhões de dólares, estamos falando de 80 bilhões
de reais para financiar as empresas chinesas que vão disputar essas concessões. Tudo isso será objeto já a partir deste mês de outubro. Deixa eu cortar esse homem, senão eu não ganho meu cachê aqui. Dória, essa massa monstruosa, grandiosa de dinheiro que você trouxe é para São Paulo. Mas o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Como é que isso vai refletir no emprego em nosso país? De imediato, porque, volto a repetir, sem investimento você não tem geração de emprego. Você não tem expansão da indústria, do setor de comércio, tecnologia, inovação, ciência, educação. Você não progride, não há condição sem novos investimentos. Então, é isso que nós fomos buscar. São Paulo, desses 13 milhões de desempregados, herança do governo Lula, governo Dilma, nós temos 5 milhões em São Paulo. 5 milhões desses 13 milhões estão em São Paulo. Entre os completamente desempregados e os subempregados, aqueles que vivem de biscate e pequenos valores inferiores a R$900 por mês. Vivem numa situação de profunda dificuldade. São os desvalidos, muitos até dos desempregados são os desesperançados completamente. Com a geração de novos investimentos, você começa gradualmente a reduzir o desemprego e melhorar a empregabilidade. Porque muitos dos empregados têm formação, têm qualificação, perderam seus empregos nos últimos 4 anos. Atingiu a classe média, atingiu, alta inclusive. E atingiu também esses empregados mais qualificados, qualificados na metalurgia, qualificados na indústria, qualificados no setor de comércio e serviços. E aqueles que também, infelizmente, não têm qualificação. Para estes, nós temos um programa de educação qualificante nas ETECs e nas FATECs em São Paulo. E aqueles que já são qualificados, a oportunidade da reintegração dentro dos seus setores de atuação. E aí fizemos um outro trabalho interessante. Lançamos 12 polos de desenvolvimento no estado de São Paulo, desde o setor metalúrgico até a indústria automobilística, passando pelo setor de turismo e o setor de tecnologia. São 12. E estes polos oferecem condições privilegiadas de desenvolvimento para os que são do setor. Outro exemplo, setor de tecelagem, que é um setor importante, região aqui de Americana, no interior do estado de São Paulo. Eles hoje têm o polo de desenvolvimento têxtil. Então, eles têm FATECs, ETECs, ensino qualificante. Tem financiamento do Banco de Desenvolvimento do estado de São Paulo, que chama-se Desenvolve São Paulo. Tem agilidade nos procedimentos burocráticos, sem burocracia nenhuma. Tem agilização para a constituição de novas empresas. Em 2 dias, autorizamos o funcionamento das empresas, coisa que já demorou 4 meses. Hoje você, em 2 dias, abre a sua empresa, em qualquer um dos polos, incluindo aqui, evidentemente, a capital de São Paulo. Mas a logística, trens, rodovias, hidrovias e aeroportos também dentro do mesmo eixo do polo de desenvolvimento. Isso estimula e facilita a decisão do investidor. Este programa, Flávio, Vamos Falar do Brasil, tem por destino enaltecer os brasileiros, nossos cientistas, nossos políticos, nossos agricultores, nosso povo, afinal, nossos industriais, para mostrar que o Brasil não é apenas desgraça, violência, tanta corrupção, gente boa aqui, não é verdade? Então, essa é a ideia, mostrar que há um outro Brasil que está inserido na nação. Uma frase que eu usei e repito aqui: o que apodreceu foi a república, não a nação. Não é verdade, Flávio? Perfeito. Então é isso, e falar da televisão e do rádio. E você é o homem que é a enciclopédia do rádio e da televisão e das redes sociais. Você sabe como é que tudo começou para mim, José? Sei. Eu era moleque, estudava no Liceu Coração de Jesus, estudava de manhã, à tarde fazia lição e à noite eu completava a lição num quartinho que tinha na minha casa, no quintal. E eu lembro que naquele tempo eu ligava o rádio e escutava uma pessoa chamada Joseval Peixoto, às 8 horas da noite, na Rádio Pan-Americana. Verdade. Era um programa de... Microfone indiscreto. Microfone indiscreto. Ali se falava de esporte, claro, mas se falava de tudo. Isso. Quantas lições você me ajudou, Joseval, a escrever, a fazer.
E eu, cunhado do Orlando Duarte, que foi seu amigo, depois... Foi meu comentarista há anos e anos. Isso, a vida nos aproximou, o Orlando trabalhando com você, fizemos algumas viagens juntos, exatamente. Você narrando, Orlando comentando. Senhores espectadores, esse nome que ele acaba de citar, o Orlando Duarte, foi o homem que construiu a primeira revolução no rádio esportivo brasileiro. Nós éramos todos da Bandeirantes, saímos em grupo, eu, Braga Júnior, Darcy Reis, Cláudio Karsug e Orlando. E Roberto Carmona contratado. E Roberto Carmona veio depois, para ganhar 10 vezes mais do que a gente ganhava, sem nenhuma crítica à Bandeirantes. Claro. É que ele, viemos para a Record, para o grupo Paulo Machado de Carvalho. Eu comprei um carro, eu não sabia guiar, chamei um tio para... Foi o Orlando Duarte. Olha o débito que eu tenho com esse Rádio Record lá na Miruna Na Miruna. Rádio Record 1000 kHz. Exatamente. Tempo das ondas curtas, né? De 19, 25, 30. E de lá vocês foram para a Jovem Pan, não foi? Não, depois da Copa da Inglaterra, a Rádio Pan-Americana mudou de nome, passou a ser Jovem Pan, mas como consequência do Roberto Carlos, da juventude, da Jovem Guarda. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? Eu não me lembro, eu vou contar para você. Não me lembro. Vou contar essa história para você. As televisões transmitiam os jogos do Campeonato Paulista. Certo. No domingo à tarde. Certo. Era Raul Tabajara, Paulo Plané Buarque, Flávio Azete e Silvio Luiz, de repórter de campo. Isso, os 4. Exatamente. Teve uma época que teve o Reale Júnior ainda. Isso, é o Canarinho. Exatamente. O repórter Canarinho. Mas aí o Mendonça Falcão, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol, resolveu cobrar das televisões os direitos de transmissão. Certo. TV Tupi e TV Record. E as duas não tinham dinheiro naquela época para bancar aquela brincadeira, saíram fora. O Paulinho Machado de Carvalho, sem ter o que pôr no lugar, ele conversou com o Marcos Lázaro. Marcos, você precisa me ajudar, eu preciso botar um programa musical aqui. E o Marcos falou assim, tem um rapaz aparecendo aí, o nome dele é Roberto Carlos, dá para a gente fazer um programa chamado Jovem Guarda. Ele, Erasmo, Vanderlei e toda aquela turma. E olha o que aconteceu. Veio a Jovem Guarda. Foi um sucesso extraordinário. Graças à Jovem Guarda da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos, junto com a musa Vanderleia. Num cinema de São Paulo, 15 mil pessoas aplaudem gritando: "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", ou "Asa, asa, asa, Roberto é uma brasa", num show transmitido ao vivo pela TV Record. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, de tudo que eu faço ou falo é fingimento. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Pode vir que eu estou fervendo. Gostaram? Isso foi apenas um relato de tudo que virá aí pela frente. Nós não criamos isso. Nós somos jornalistas, relatamos o fato e mostramos a confiança que o homem brasileiro tem neste país. Vamos ao próximo? O Brasil deu muita risada da nossa ex-presidente Dilma quando ela falou que o Brasil precisa acumular vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos. Como é que você recebeu? Você também riu disso, não? Olha, as pessoas que não acompanham muito a tecnologia, né?
quando ouvem essa expressão, se assustam um pouquinho e até levam para o lado mais cômico. O que acontece de alguns anos para cá é que as tecnologias de armazenamento, as baterias, estão num processo de evolução absurdo, né? Tanto de evolução tecnológica em termos de ganho de escala, de acumulação de energia, quanto no ganho de redução de preço, para que elas possam ser muito mais competitivas. Então, o armazenamento de energia elétrica de qualquer fonte, inclusive de vento, né, ele já é uma realidade em muitos lugares do mundo. No Brasil começa a ser uma realidade agora, em alguns projetos específicos que já estão acontecendo, mas com certeza no futuro nós teremos na parede das nossas casas, na parede das nossas empresas, das nossas fazendas, sistemas de armazenamento onde nós estaremos estocando o sol. Olha só. Então ela não falou muita bobagem, não, né? Como o povo riu demais, mas alguma razão ela tinha, evidentemente. Com certeza tinha. Mas, talvez ela tenha colocado da forma mais desestruturada. Eu me lembro da história do Henry Ford, você se lembra, né? Lembro. Quando ele aumentou o salário dos funcionários dele para poderem comprar o carro, né? Dentro desse assunto, senhores, ele vai dar outra lição agora. Porque ele faz até uma crítica pesada no livro dele, Curto e Grosso, ao empresariado brasileiro, que está criando um mundo de consumidores voltados para o preço do produto e não para a marca do produto. Eu gostaria de ouvi-lo. Bom, eu sempre aprendi, ao longo da minha curta história, né, que a marca é o maior ativo de qualquer empresa. E que a construção de uma marca é mais ou menos como a construção de uma pirâmide. Tá? É tijolo por tijolo, por tijolo, por tijolo, sempre, e continuamente, sem cessar, até atingir o valor da marca, que, na minha opinião, é o grande ativo de qualquer empresa. Então, eu me referia aí a essa sanha de fazer muita promoção, entende? Quer dizer, e o slogan está muito barato. Está muito barato. Quer dizer, e a marca nada. E a marca não se fala, entende? Quer dizer, agora o consumidor, hoje, até mais do que antes, está cada vez mais consciente da importância da marca, porque ele atribui à marca valores que naquela época a gente nem pensava, como sustentabilidade, não é? Tem todo esse tipo de conjunto de pensamento moderno, também é atrelado à marca. Quer dizer, a marca que não conseguir transmitir para o seu consumidor os seus valores, que sejam de acordo com aquilo que o consumidor também pensa, ela vai perder espaço no mercado. Investir na marca sempre foi um bom negócio. Outro dia eu estava mexendo nos meus papéis lá e descobri um negócio, mexendo num monte de coisa, aí descobri um folhetinho vermelho, né? O que é isso aqui? Porque na Ogilvy a gente usava a cor vermelha, né? Eu sou gremista, né? Eu sou o único gremista... Odeio o vermelho. Eu sou o único gremista que virou internacional. Gostei. Porque eu sei que guerreiros não nascem prontos. Então, como é que você se fez? Guerreiros não nascemos prontos e até o último instante da vida nós vamos estar aprendendo, não é, Joseval? A minha história de superação, primeiro é uma palavra que eu só fui conhecer essa palavra com mais de 50 anos de idade. Olha só. Até 52 anos de idade, não havia na minha cabeça essa questão da superação. E como você bem coloca, foi uma vida que qualquer pessoa poderia considerar bastante complicada, bastante difícil. Não, você era um menino inviável. Exatamente, um menino inviável. Era inviável. Sem dúvida. 4 anos de idade, uma grave queimadura no rosto, naquela época, anos 50. Fiquei em cirurgias regenerativas na Santa Casa de Santos, um bom tempo, porque eu nasci em Santos. E era uma criança inviável, estudando ali na escola, no início, na própria escola da Santa Casa de Santos, onde havia muitas crianças excepcionais junto, todos os meninos ETs, né? Estudavam por ali e tal. Agora, ao que devo a superação?
E acho que isso tem a ver com o fundamento do teu programa, Certo. e com essa coisa até que a vida me ensinou, Sei. e eu me emociono com isso, né? A vida me ensinou a prestar atenção nos grandes seres humanos. Primeiro eu li que ele começou com 9 anos, atrás de um balcão. É isso, Sérgio? Eu acho que... Eu costumo dizer que eu talvez tenha começado um pouquinho antes. Eu vou te explicar o porquê, Joséval. Eu nasci no bairro do Brás, em São Paulo. E a minha casa, ela tinha quarto, cozinha e loja. No lugar da sala, meu pai tinha destruído a sala e tinha feito uma loja. Então eu morava literalmente nos fundos de uma loja. Então desde que eu nasci, eu estou acostumado a lidar com o comércio, a ver clientes entrando, saindo, todas as questões pertinentes ao comércio. Então para mim, desde sempre eu estou no comércio. Talvez nessa fase de 8, 9 anos foi quando eu fiz a primeira atividade independente, que foi comprar algumas roupas, vender na própria loja do meu pai, vender gibis usados na porta também. Aí eu comecei a fazer algumas coisas. Depois você foi no campo da diversão. Segundo, não vá se ofender, mas eu li que você foi palhaço. A questão não é me ofender, a questão é que talvez tenha sido um dos grandes orgulhos da minha vida. Eu ter sido palhaço salsicha. Eu costumo dizer, quando leio meu currículo, que as duas coisas mais importantes não estão escritas no currículo. Uma delas é ter sido palhaço salsicha e outra coisa é ter quebrado. Porque são duas coisas absolutamente que eu me orgulho, que foi um privilégio ter vivido essas duas situações, porque são situações que ensinam muito. Tem muito aprendizado, tanto numa coisa quanto em outra. O senhor foi secretário da Saúde no município de Campo Grande. Foi. O senhor foi presidente da Unimed. Foi. Não é verdade? É. E o seu grande destino parece que é o SUS, que é a grande esperança desse povo brasileiro com respeito à saúde. Ele é um sistema extremamente presente na vida de todos os brasileiros. Não tem nenhum brasileiro que não use o Sistema Único de Saúde. Agora, o que nós percebemos quando vai se olhar os indicadores de saúde, que é por onde você mede como está o sistema? Final do ano passado, antes de assumir o ministério, eu já antevi que nós teríamos o retorno de doenças infecciosas preveníveis por vacina. Não precisava ser nenhum sanitarista, não precisava ser nenhum gênio para ver que quando você não vacina, os vírus estão no meio ambiente, as pessoas terão doença. Quando você vacina uma pessoa, você está prevenindo uma doença. E é simples vacinar. Ora, se nós não estamos conseguindo vacinar, imagina como que nós estávamos prevenindo, por exemplo, o câncer, como que nós estávamos prevenindo o diabetes, a pressão alta. Nós começamos a perceber que o sistema, na parte de prevenção, ele estava com problemas graves no seu formato, na sua estrutura. Então, nós iniciamos esse ano primeiro ano de governo, a reestruturação do nosso SUS. Nós iniciamos através da reestruturação da atenção primária, da atenção básica, dos mecanismos de prevenção. Há uma impressão errada do agricultor brasileiro de que ele toca fogo para plantar. Na verdade, ele tem um amor muito grande pelas suas árvores, pelo seu terreno, pelos seus animais. Não é isso, Jair? O agricultor é aquela pessoa que o bem que ele tem é aquela propriedade. Ele não vai tocar fogo, ele não vai depredar aquela propriedade dele, porque é o meio de geração de renda para ele. Certo. É onde ele tira o sustento da família e está lá. Agora, acidentalmente, pode acontecer uma situação ou outra, pode acontecer em épocas de seca, mas ele não sai tocando fogo. Agora, tem, de repente, em algumas regiões, algumas ações criminosas que têm que ser tratadas como tal. Agora, não dá para generalizar em que o produtor é o que prejudica o meio ambiente, que prejudica o clima, que prejudica isso, prejudica aquilo. Se não fosse o agricultor, quantas pessoas estariam hoje, mais ainda do que nós já temos, né, morrendo de fome no mundo? É o agricultor que produz o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta.
a nossa roupa, vendo o algodão, né? É o produtor rural que faz isso aí. Mas sempre cuidando, preservando o ambiente da melhor maneira possível. Porque um homem que tem 17 empresas, para a gente é duro cumprir a nossa. Imagine 17 empresas, como é que você faz? Essa é uma pergunta recorrente e essencial, doutor. Sabe por quê? A maior parte das pessoas não acredita nas pessoas. E quando você não acredita nas pessoas, você não vai fazer negócios, você não vai treinar, investir, orientar, você não vai fazer parcerias, você vai se fechar. Então, quando as pessoas me perguntam, Carlos, como você explica a tua capacidade de gerenciamento, a tua capacidade de expansão, a tua capacidade de manter tantos negócios, se eu tivesse que responder numa única frase, Joseval, eu diria que é a minha capacidade de confiar, acreditar, investir, treinar, orientar e motivar as pessoas. Porque daí eu formo times de campeões, times de executivos, times de gestão, e essas pessoas, sim, é que fazem todo o processo de gestão dessas diferentes empresas. Porque cada uma delas tem um time específico. Porque realmente seria impossível para mim ou para você, qualquer pessoa, cuidar de tantas empresas. Mas quando nós temos essa visão, esse compromisso e ao mesmo tempo essa direção, nós conseguimos cuidar de todos esses interesses. O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais para fazer com que eles sejam mais bem-sucedidos e produtivos na sua carreira. Essa é a missão pela qual todos nós funcionários do LinkedIn corremos atrás todos os dias. Por que reunir profissionais e não o público em geral? O LinkedIn, especificamente, ele tem por objetivo fazer com que os profissionais avancem em suas carreiras. Então, quando ele foi criado em 2003, uma empresa californiana, ele foi criado com esse objetivo de fazer com que profissionais se conectassem, pudessem discutir sobre oportunidades de carreira, sobre conteúdo profissional. E assim a rede começou em 2003 nos Estados Unidos e começou a crescer de forma viral. Ao final do primeiro mês tinha 4 mil usuários. E começou a crescer muito e hoje a gente está com 660 milhões de usuários no mundo. Isso dá quanto por dia? Tem ideia? Então, assim, o crescimento que a gente tem hoje, Joseval, quando a gente olha novos perfis sendo criados, a cada segundo nós temos 2 novas pessoas criando perfis no LinkedIn. E essa realidade, esse crescimento tão forte como eu te mencionei, ele também acontece no Brasil. Então, no Brasil, quando a gente começou nossas operações aqui, ao começo de 2012, nós tínhamos 5 milhões de usuários. E de lá para cá, a gente tem crescido constantemente 100 mil novos usuários por semana. Então, praticamente uma média de 12 mil, um pouquinho mais ou menos por dia, né? Que faz com que a gente tenha hoje 40 milhões de usuários aqui no Brasil, entre profissionais e estudantes de nível superior ou nível técnico. E no meio da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra de nações, era a França contra a Alemanha, contra o Japão, contra a Rússia, contra a Inglaterra, portanto, entre nações, havia rotarianos em todas essas nações, né, mano? E no meio da guerra já se reuniam para formar uma entidade que evitasse uma terceira guerra. E é a única entidade que tem assento na ONU, é isso, mano? O Rotary procura o entendimento entre os povos, entre as nações, entre as culturas. Nós somos um cadinho cultural de presença global. A diversidade, a integridade, o serviço, o companheirismo e a liderança são os nossos 5 valores. Agora, paira sobre tudo isso a expectativa e a perspectiva da paz. Então, o Rotary sempre esteve ligado, Joseval, a iniciativas que promovessem a paz. Uma das quais você bem citou é a criação da ONU em 1945. Para você ter uma ideia, dos 800 delegados que se reuniram em São Francisco em outubro de 45 para fundar a ONU, 50 eram rotarianos.
entre os quais ex-presidentes que se revezavam na cadeira para dar opiniões sobre a constituição da Carta da ONU. Mas não foi só essa a iniciativa de paz da qual o Rotary participou em seus 115 anos de história. 115 anos. Quando houve a Guerra do Chaco entre o Paraguai e a Bolívia, em 1935, o presidente do Rotary Club de Buenos Aires conclamou os presidentes dos Rotary Clubes de Bogotá e de Assunção a um encontro. Olha isso. O presidente da República do Paraguai, então, era rotariano. Olha isso. Mediados pelo Rotary Club de Buenos Aires, começaram conversações para promover a paz entre os dois países. E acabou sendo assinado um tratado de paz, incitado, provocado por rotarianos dos dois países. Coisa bonita que você falou é o carinho que o povo tem por nós, jornalistas, principalmente os jornalistas e comunicadores da televisão. Você fez isso analisando o sepultamento do Gugu. Achei bonito aquilo. Ah, que bom, que bom. Até me emociona, né? Porque me deixou extremamente chocado, né? Todo o Brasil, né? A maneira como aconteceu o acidente, né? E ele era, né? É até hoje, não é porque ele morreu que isso acabou. Ele é uma pessoa admiradíssima, né? Por todos nós brasileiros. E, de repente, um acontecimento até doméstico acaba com a vida de uma pessoa tão importante para todos nós, né? E eu me senti na obrigação de comentar isso. Não sei se fui feliz ou não. Foi. Mas eu acho que eu consegui Porque reproduzir. realmente foi uma demonstração de carinho muito grande do nosso artista Gugu que se foi. Não é, Ferrentino? Olha, agradeço esse seu elogio, né? Eu acho que isso é um reconhecimento quando a gente faz algo em prol de uma entidade. O Gugu era uma entidade, não era simplesmente um ser humano, né? Ele era uma entidade e as entidades, quando nos deixam, além de deixar saudades, elas deixam uma profunda ausência, uma profunda falta, né? O Brasil tem poucas entidades. Isso talvez seja um dos problemas do Brasil. Com o tempo isso vai desaparecendo. Mas as pessoas que têm realmente muito mérito, muito valor, elas são, em relação à população brasileira, do ponto de vista também dos comunicadores, elas são um número limitado, né? Nós devemos ter mais comunicadores. O que é essa entidade, o SINP? É uma entidade voltada para a micro e pequena empresa brasileira. Nós temos 13 milhões de desempregados. E são as pequenas que abrem as suas portas para o empregado brasileiro. Porque os grandes conglomerados, com alta tecnologia, o que é que estão fazendo? Cortando gente e botando robô e botando tecnologia. Portanto, em tese, a salvação, pelo menos próxima do nosso país, que é urgente, é a micro e pequena empresa. É isso, não é, Cúlio? Não estou sendo exagerado. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala mercado internacional, que é importante, etc. Qual é a definição de pequena empresa pelo mundo? E qual é a sua importância em países? Vamos brincar um pouquinho. Se você pegar a Itália, 39% de toda a exportação tem a pequena empresa na italiana. Se você pegar os Estados Unidos, 50%. Agora, qual a definição de pequena empresa? Que muda de país para país. Qual é o conceito? E eu vou no mais radical para simplificar. Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos fazem assim, você quer montar um negócio? Para cada $1 que você puser, eu ponho 2. Se você perder seu $1, eu perco meus 2. Eu, governo, perco 2. Você perdeu 1. Se você ganhar, ter 1 de volta, você começa a me pagar os 2. E qual é o resultado? Olha o que está acontecendo na economia. Olha lá, não precisa fazer muita conta. Olha para os países que incentivam a produção, que incentivam a competitividade, o que acontece? Olha para o desenvolvimento tecnológico. Para cada $1 investido,
A micro e a pequena empresa faz 20 vezes mais inovação tecnológica com o mesmo dólar que uma grande empresa. Nós falamos de futuro, agora eu quero falar do passado. E falar nesse amor que a gente tem pelas coisas da nossa região. Uma das coisas da minha infância que mais me marcaram é o amor que o paulistano da minha região tinha pela estrada de ferro Sorocabana. É o mesmo amor que o pessoal tinha pela Paulista, pela Araraquarense, pela Mogiana, pela Central do Brasil. Simplesmente a malha ferroviária brasileira foi destruída, aniquilada. Ainda ontem, conversando a respeito, o sujeito me referiu de um trem na China, na Alemanha, no Japão, que ele nem toca o trilho, ele voa sobre o trilho a 400 km por hora. E nós destruímos a nossa malha ferroviária. E eu, vendo na internet uma página da Gazeta de Bebedouro, que é o jornal de Bebedouro, parece que a Codevar estava nessa, junto com o secretário dos Transportes, para restaurar ou tentar restaurar a malha ferroviária em Bebedouro, que era um polo central da malha ferroviária da região. Como é que está isso, senhor prefeito? Uma boa pergunta e importantíssima não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. O modal ferroviário é uma forma de transporte mais barata e que nos leva a um saudosismo que boa parte das cidades surgiram da ferrovia. Eu vou fazer um testemunho pessoal aqui para o senhor. Eu sou neto de ferroviário. Oxe. Meu avô Nelson Galvão Moura foi chefe de estação. Meu pai veio de Rincão. Aonde? Em Bebedouro? Em Bebedouro. Eita. Meu pai veio de Rincão. Ele veio de Rincão. Nascido em Rincão, mas foi para Bebedouro. Morou na casa 6 da Vila Paulista. Era uma colônia, uma colônia, né? Uma colônia. Todas as cidades tinha uma essas colônia colônias. Dos ferroviários. E é algo tão interessante, né? Porque os municípios brasileiros, os municípios do interior de São Paulo também, tiveram essa pujança da ferrovia. E qual foi o nosso objetivo junto ao Codevar, a esses 26 municípios que a gente representa, 27 municípios que a gente representa, porque inclui o Bebedouro? Nós começamos uma luta muito forte para buscar a reativação do nosso ramal ferroviário. Muita alegria, estamos aqui em Bebedouro, cumprimentando nosso amigo Fernando Galvão, um grande parceiro da Rumo, do desenvolvimento, que há 3 anos vem batalhando conosco, conversando com o governo federal, com o governo estadual, trazendo as autoridades, os empresários da região toda, para nós fazermos a ferrovia ser reativada nesse ramal. Isso é muito importante para Bebedouro, é um centro logístico, vai gerar muito emprego, muita arrecadação, Fernando, para o município, para o estado e para a União. A malha ferroviária paulista, ela é sob a concessão da Rumo Logística. A Rumo, ela tem a responsabilidade de gerir a malha ferroviária paulista hoje. Só que o nosso ramal, ele estava abandonado. E havia uma disputa jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se prorrogava a concessão da Rumo ou se fazia uma nova licitação para oportunizar outras empresas a operarem a malha ferroviária. E essa disputa, ela estava entre prorrogar a concessão ou abrir nova licitação. Nós fizemos um movimento que, juridicamente, em termos de tempo, seria mais interessante a prorrogação da concessão, desde que a Rumo se responsabilizasse, se comprometesse em reativar o ramal e investir na malha ferroviária paulista. Ganhamos a luta. Tivemos junto ao presidente do Tribunal de Contas da União, tivemos junto ao ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, em Brasília, reuni os 27 municípios, reuni na época o governador Geraldo Alckmin, que já desde aquela época deu um apoio muito grande, recentemente o nosso governador João Dória, e o João Otaviano, que é hoje secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo. Reunimos todos, fizemos um grande levantamento, fizemos um movimento muito grande no interior e conseguimos que o Tribunal de Contas da União aprovasse a prorrogação da concessão e ainda por cima aumentou a outorga e a exigência da Rumo Logística. Eram 5 bilhões, aumentou para 6 bilhões, 6 bilhões
bilhões de investimento. E a Rumo vai ter agora um cronograma de investimentos, várias intervenções em vários municípios do interior de São Paulo para reativar. O que é desenvolver sistemas com 18 anos? O que é isso aí? Olha só, é você ver as necessidades... Que empresa que era? Que empresa? Eu trabalhei no grupo Sermaco, que tinha material de construção, loja de material de construção com mais de 5 mil itens no estoque. 4 fazendas, então, com muito gado para controlar no Mato Grosso, em todo o Brasil. E tinha uma construtora também que atendia o Brasil todo. Então eu fui desenvolver, de acordo com a necessidade da empresa, eu transformava processos manuais, um controle de estoque numa ficha, vou dar um exemplo prático. Eu transformava esse controle de estoque, que era feito manualmente numa ficha, num sistema computadorizado, um software. E nesse software, então, eu cadastrava o cliente, cadastrava as mercadorias, calculava o preço médio, calculava o último preço de compra, atualizava, transformava o custo em dólar e deixava tudo aquilo pronto para dar informação para os gestores. Mas não é possível você... Alguém te orientou, alguém estava do teu lado, você tinha 18 anos. Pois é, aí juntou... Você procurava informações? Muito. Eu sempre fui um obcecado por aprender coisas novas. Então eu não só dominei a linguagem de programação, eu poderia ter me contentado... Não, e a contabilidade? José Val, eu poderia ter me contentado, de novo, outro alerta aí para os telespectadores, ó. Eu poderia ter me contentado de ser apenas um programador. Eu vim na empresa para programar. Se vire com o resto, me dá pronta a necessidade, eu só vou fazer o programa. Não, eu fui para dentro da contabilidade, fui aprender contabilidade. Eu fui para dentro do RH e fui aprender a fazer uma folha de pagamento. Eu fui para dentro do administrativo financeiro e fui aprender a fazer contas a pagar, contas a receber. Eu fui alimentar o estoque. Ou seja, e criou o faturamento e criei o sistema para tudo isso integrado. Nossa. Então, no momento que eu desenvolvi tudo isso, eu fiz um MBA na Escola da Vida. Nós vamos fazer um break. Voltaremos dentro de instantes. E agora vamos falar do Brasil. Este é o título do programa que tem por destino enaltecer, engrandecer e divulgar as grandes coisas do nosso país. O Brasil é possível. Eu estou muito honrado, muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso a você, ao Elinho e toda a equipe. Estudava de manhã, à tarde fazia lição e à noite eu completava a lição. E eu lembro que naquele tempo eu ligava o rádio e escutava uma pessoa chamada Joseval Peixoto. Existem muitos exemplos do Brasil que deu certo, ok? E que a mídia não mostra com a devida e não dá a devida atenção. A implantação do sistema solar e da tecnologia solar cresce a taxas exponenciais pelo mundo todo. O Brasil tem um potencial enorme. O nosso setor ele contribui fortemente para o meio ambiente. E essas culturas, ao chegarem aqui neste ambiente tropical, não encontraram vida fácil. Ou seja, nós somos formados por uma comunidade planetária de pessoas sofridas. Senhores internautas e telespectadores, vamos falar do Brasil.
plural e multifacetado. Assim é o Brasil, um país entre desafios e possibilidades. Uma nação que vai além das mazelas diárias de discursos raivosos, mas sim um local de rumos possíveis para um futuro melhor. É o Brasil do progresso, da ordem, do agronegócio pujante. Senhores telespectadores, nós estamos hoje falando do assunto mais importante do mundo, que é o alimento, que é a produção. O ministro Roberto Rodrigues chegou a dizer que a história das guerras do mundo é a história da luta contra a fome, não é isso? Exatamente. Sim. Exatamente. Praticamente todas as guerras que nós tiveram na origem um problema de fome. Agora mesmo, Joséval, nós estamos assistindo quase todas as semanas migrações da África, da Ásia, do Oriente Médio para a Europa, fugindo do quê? Afogados no Mediterrâneo. Morrendo afogados toda semana. Fugindo do quê? Da fome. Da fome e da guerra, determinado pela fome. Então, de fato, esse é um tema tão grande que uma das prioridades do século XXI em qualquer instituição multilateral é compatibilizar a oferta de comida para todo mundo, para que não haja fome, com a preservação das recursos naturais. E aí nós criamos esse programa chamado Misturação. Era o Edinardo, era o Belchior, era o pessoal do Ceará e mais a Simone, que morava em São Bernardo e era jogadora de basquete. Ah, verdade. E junto nós trouxemos os Secos e Molhados. E aí o que acontecia? Quando entrava parte dos Secos, o quadro dos Secos e Molhados, claro que o Enei, Mato Grosso, aquelas unhas pintadas, seminu, aquelas fantasias, as máscaras, a cabeça, o que ele criava de figurino era um negócio... E a expressão corporal, né? Expressão corporal, tudo. Aí o que acontecia? Eu era chamado na censura e ficava das 4 da tarde às 8 da noite, 4 horas, esperando o certificado que dizia: este programa foi aprovado pela censura, número tal, 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 e nós tínhamos que botar na frente da câmera para botar o programa no ar. Primeiro tinha que aparecer esse certificado e que o locutor narrava, lia. Olha só. Programação livre. E, ao mesmo tempo, eles estavam sacrificando a Dona Irã Barbosa, porque achava que a ortografia, que ele estava massacrando a língua portuguesa. Tudo que fazia o Adoniran, a gente tinha que também ir na censura para conseguir uma aprovação e explicar para eles que aquela leitura era a realidade da nossa cidade, do que estava acontecendo. Do nosso povo. Era um poeta. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Eu interrompo de novo para dizer que Manuel Bandeira, na evocação do Recife, falou o seguinte: a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo, da língua errada do povo. Não, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, Joséval. Isso é verdade? Vamos falar do Brasil Está de Volta com um convidado muito mais do que especial, essa lenda viva da história das comunicações do Brasil. Claro que eu estou falando de Joséval Peixoto, que a partir de agora conta a sua história na Rádio Pan-Americana. Na Jovem Pan, né? Vamos falar. Jovem Rádio Pan, Pan-Americana, claro. A gente chegou em 63, já estava mal, lutando por audiência, não sei o quê. No meio da Copa da Inglaterra, aconteceu um fato inesquecível.
inimaginável. O Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, sócio dos seus dois irmãos, o Paulinho e o Alfredo, no grupo que era TV Record, Rádio Record, Rádio São Paulo e Rádio Pan-Americana, os 4. A Pan-Americana praticamente falida, não tinha nenhum anúncio, zero. Só tinha as nossas narrações de futebol. O Tuta, sei lá como, trocou as ações da televisão, da Rádio São Paulo e da Rádio Record pelas ações da Rádio Pan-Americana. Ele deixou de ser sócio das outras emissoras para ficar com a totalidade da Rádio Pan-Americana. Da Rádio Pan-Americana. E ele passou no meio da... Por isso que eu falo dos acasos também, eu volto a eles. A Pan-Americana não tinha nenhum anúncio para irradiar a Copa da Inglaterra em 66. Aí o pessoal da Rádio Piratininga me procurou, porque a Piratininga tinha tatuzinho da Bronzo. Falou, pois é. E como era na Inglaterra, você tinha que ter se inscrito 4 anos antes para ter posição no estádio de Wembley. A PAN tinha posição no estádio de Wembley, mas não ia irradiar, porque não tinha dinheiro. E a Piratininga tinha o anúncio e não tinha a posição. Então falou, pô, vê se você nos aproxima, ajeita pra gente, a gente vai junto, Piratininga e Pan-Americana. Eu falei, pô, só se for agora, né? Era uma época, o César, que o rádio estava muito mal, a televisão tinha levado todo mundo. Portanto que depois fechou Piratininga, fechou Tupi, fechou o Excel, fechou tudo, pô. E a PAN mal. Você tinha que lutar pelo prefixo, você não pensava em hora extra, não, você queria manter no ar o prefixo. Já tentei, lutei, reuni as pessoas, tinha prometido a mim ir junto, se eu conseguisse, para ser o segundo, terceiro locutor. Mas já falaram, não, vão levar o Marco Antônio, que é o locutor da Piratininga, você fica na retaguarda. Eu falei, tudo bem, pô, fiquei na retaguarda. Evidente que um jovem que perde uma chance de estar numa Copa do Mundo ficou amuado, né? Mas olha, o acaso, no meio da Copa da Inglaterra, o Tuta passa pela redação, como ele sempre fez com o papelzinho, ele falava assim, PAN ou Record? Você tinha que escolher. Mas a gente já sabia que ele estava assumindo a PAN, né? Eu falei PAN. E nasceu ali a minha união com Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Você vê que o que parecia ruim, eu estar fora da Copa, na verdade foi a grande oportunidade que eu tive de, junto com o Tuta, começar a famosa Rádio Jovem Pan. Como mudou a nossa agricultura no campo da tecnologia? Como é que o senhor vê isso na sua secretaria? Joseval, a agricultura do Brasil, a agricultura de São Paulo, ela é fundamentalmente uma agricultura científica, tecnológica. Achei o nome, é isso mesmo. Isso. Ela não é uma agricultura de costumes, ela não é uma agricultura de tradição. O produtor rural brasileiro, ele é fundamentalmente um consumidor de tecnologia. Então, se você mostrar para ele que faz sentido, seja a sua venda lá de BHC lá atrás, vai matar o bicudo, vai dar certo, eu estou comprando, eu vou comprar. Se não é comprovado, se não tem eficiência, eficácia, o produtor não vai usar porque alguém sugeriu a ele que usasse. Então, é fundamentalmente tecnológica. Como é que você explica todo esse sucesso partindo de uma pequenina cidade como Franca, que hoje já é uma grande cidade? Bom, Joseval e todos que estão nos assistindo, prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Adorei o tema, vamos falar do Brasil. E vamos falar coisa boa desse Brasil também, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Exato. Eu acho que o sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Então, você tem que fazer cada dia mais bem feito para permanecer de sucesso, permanecer no emprego. Então, quando a gente entende que você não tem nada, que você está você cada dia tem que fazer mais bem feito para poder fazer.
Magazine Luiza, como você falou, Joseval, nasceu em Franca. Franca é uma cidade do interior de São Paulo. Aqui é a última cidade de São Paulo, depois já é Minas, tudo coisa nossa é Minas. Então, vocês percebem que o meu sotaque, com muito prazer, é aquele sotaque bem mineiro, porta a portão, e que uma coisa que eu fui para São Paulo há muitos anos, não fiz questão de perder, fiz questão de não perder. Eu acho que você não pode perder a sua essência, aquilo que te levou até então. Como é que está a arrecadação do nosso estado, governador? Joseval, dinheiro, boa gestão, boa administração, transparência, modernidade também na gestão. Você sabe que eu sou um liberal, o governo do Estado de São Paulo é um governo pró-mercado, pró-setor privado, é um governo que defende um Estado menor, uma função menos estatista e mais desenvolvimentista, que é o que temos feito aqui em São Paulo. Em 2019, para dar um exemplo do ano onde não tivemos o coronavírus, o Estado de São Paulo teve um crescimento da sua economia de 2,9% no seu crescimento, no seu índice de crescimento. O Brasil teve 0,9%, ou seja, São Paulo cresceu no seu produto interno bruto, Joseval, quase 3 vezes o que cresceu o Brasil no ano de 2019, um ano de normalidade, mas um ano difícil também para a economia nacional. E mesmo assim, São Paulo performou muitíssimo bem. Geramos mais de 340 mil novos empregos no ano passado. Ela fez uma crítica tão pesada, tão dura ao carnaval brasileiro, que explodiu na mídia social e é o que chamou a atenção de Silvio Santos para trazê-la para São Paulo. Como é que foi isso, Raquel? Isso mesmo, Joseval. Eu tinha um espaço, nós tínhamos o Tambaú Notícias, era o programa que eu apresentava, era um programa também de entrevistas, de notícias, entrevistas, e nós tínhamos a figura do comentarista político. Ontem foi quarta-feira de fogo e eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito em clubes, nos blocos, nas prévias. Fui até Olinda em plena terça-feira de carnaval. Portanto, vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. A primeira delas, o carnaval é uma festa genuinamente brasileira. Não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a Era Vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. Balela. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Tem não. E aqui na Paraíba, onde se comemoram as prévias, não é muito diferente, não. A maioria dos blocos vive às custas do poder público e nenhuma atração sobe em um trio elétrico para divertir o povo só por ser o carnaval uma festa democrática. Milhões de reais são pagos a artistas da terra e fora dela para garantir o circo a uma população miserável que não tem sequer o pão na mesa. E um telespectador gravou, postou no YouTube, e do YouTube ele explodiu, se espalhou pelas redes sociais. Eu fiquei muito conhecida nas redes sociais por causa desse comentário. Então, recebi diversos telefonemas de rádios, de jornais, de televisão. Foi quando o SBT me chamou para conversar. Eu vim para São Paulo para conversar, saí daqui com um contrato assinado. E aí começou a minha história aqui em rede nacional, muito embora já tenha feito muita coisa antes de chegar a São Paulo. Vocês financiam também o pequeno agricultor? Exatamente, Joseval. Esse é o ponto. A cooperativa, em algum momento, ela começou a se expandir, em algum momento aquilo começou a ganhar expressão nas comunidades que ela estava. Então, não só os produtores daquela localidade se viam no desejo de participar do modelo associativista, cooperativo, mas também a comunidade em geral. Então, havia alguma regulação no momento que não permitia que não fosse do nicho, no caso, agronegócio. Então, era cooperativa para produtores rurais. Em determinado momento, quando a legislação permitiu se tornar de livre admissão,
a cooperativa pôde receber não só produtores rurais, mas também profissionais liberais, pessoal do varejo, médicos, em geral, qualquer público. Isso se tornou um momento que chamava livre admissão. Nessa fase, a cooperativa absorveu vários públicos. Hoje, por exemplo, nós temos algo em torno de 18% que são área de saúde. Hospitais, médicos, farmácias, laboratórios. Um grupo de associados que é vindo da área de saúde. Algo em torno de 20% daquele varejo. Pequena loja, pequeno comércio das cidades que nós estamos presentes. Então ainda tem espaço para crescer. Exatamente. E ainda assim o agronegócio representa 50%. 50%. Então a origem é muito forte, o agronegócio é a origem e por isso esse 1.700.000, que é algo em torno aí de 50% dos associados ainda consomem recursos para financiar, seja pequeno, micro, médio ou grande o seu negócio. Você tem histórias de erros da televisão, do seu trabalho? Tem várias. E os erros eram muito interessantes, hoje em dia são folclóricos, porque não tinha solução. O erro ia para o ar. O cavalo já troteou. Já foi embora. Eu tenho umas histórias, não é de cavalo, mas é quase isso. Por exemplo, um dos atores que estava em cena, eu me lembro bem que era o Lima Duarte, entendeu? E eu estava na câmera. Então a cena era a seguinte, é uma cena simples de um teatrinho, de uma peça qualquer, que ele recebe, na história, ele recebe uma carta anônima. Carta anônima é sempre um grande mistério na televisão, né? Carta anônima. Então ele recebeu a carta anônima, lê a carta anônima, o telespectador não fica ciente do que é o texto, o que tem na carta anônima, e ele vai continuar a cena. Paralelo a isso, ia entrar um personagem que estava vendo essa cena ali fora. Ele ia entrar e dava continuidade à cena. A continuidade da cena era a seguinte: o Lima Duarte tem que destruir aquela carta. Então ele vai botar fogo na carta. Abre a gaveta para pegar a caixa de fósforo. Não estava. Abre a outra gaveta, não estava a caixa de fósforo. Ele bate, não tinha a caixa de fósforo. O contra-regra esqueceu de dar a caixa de fósforo para ele conseguir a cena. Tacar fogo na carta. E a cena tem que continuar. Ele não teve dúvida, ele tem que destruir aquela carta. Ele rasgou a carta, e jogou no lixo. Resolveu o problema dele. Quem vai entrar, que se vire. E a fala da pessoa que entrou, do personagem que entrou, era a seguinte: estou sentindo o cheiro de papel queimado. Ele não podia estar sentindo o cheiro de papel queimado, porque não tinha papel queimado. Não tinha nem então ele abriu a porta, estou sentindo o cheiro de papel rasgado. Como é que está o ato de fechar o círculo do Rodoanel? Falta só o trecho norte. Certo. Nós fizemos um grande estudo na secretaria, fizemos a publicação o ano passado dos editais para os 6 lotes do Rodoanel. Rodoanel Norte tem 6 lotes. 3 até a Fernão Dias e 3 da Fernão Dias até a Dutra, né? Essa estrutura da Fernão Dias até a Dutra, ela já está mais próxima do fim da obra. A estrutura que vai ali da Anhanguera Bandeirantes até a Fernão Dias, ela ainda requer um plano de obras maior, né? Então, o que acontece? Nós pusemos os 6 lotes em licitação. O Tribunal de Contas segurou esses lotes, né? E fez uma série de questionamentos. Nesse meio tempo, houve o entendimento do governo de que uma das grandes coisas a se fazer seria colocar junto na concessão de operação do Rodoanel a obrigação de concluir a obra, porque o concessionário vai ter o maior interesse em fazer isso no menor prazo possível. Para faturar também. Para ele poder faturar. Certo. Então, no final do ano, foi tomada essa decisão e agora, até o mês de junho, deverá ser publicado um edital onde você terá a concessão do Rodoanel, da operação dele,
somada a ela a questão da execução do término das obras dos 6 lotes. O Pix é gratuito? É a primeira pergunta. E antes dela, até gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. O Pix é no celular, todo mundo tem celular. Como é que eu, no meu celular, instalo um Pix? De que jeito? Boa pergunta. Vamos começar pela primeira parte. Sim. Se é gratuito ou não. É. Né? Que é bom. Pedir para... Porque o que a gente paga não está no gibi. Pedir para o sistema financeiro fazer coisa gratuita não é fácil. Não. Né? Mas, de fato, a regulamentação do Banco Central, ela obriga a gratuidade para transferência entre pessoas físicas. Então, toda vez que eu fosse fazer uma transferência para você e você para qualquer outra pessoa, tem que ser gratuito, é obrigatório. Os bancos não podem cobrar. Só para você ter uma ideia, os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix... Começou em novembro agora? Sim, em novembro. 3 meses? Isso aí. Já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Olha só. Tá? Então, entre as pessoas físicas, ele é obrigatoriamente... Ou seja, é um dinheiro que ficou no bolso do povo. Sim. E não no cofre do banco. Exatamente. Está pulverizado em quem fez a transação. Quer dizer, a gente distribuiu esse dinheiro. A soja é um espanto, é um espetáculo da produção brasileira. Como é que foi? Os senhores estão começando a colher ou terminando a colheita, não sei. Como é que foi a produção esse ano? Olha, nós estamos no meio da colheita, nem chegamos no meio da colheita ainda. Esse ano nós tivemos aí um atraso no plantio, né? A chuva iniciou um pouco mais tarde, então nós tivemos um atraso no plantio da safra, né? Que era para ser semeadas no meado de setembro, até meados de outubro. E isso demorou e começou em meados de outubro e foi até meados de novembro. Então, houve um atraso, né? Está acontecendo agora uma correria no campo, né? Nós temos que tirar uma safra, nós temos janela. Essa janela as pessoas não entendem muito bem, mas é um período muito curto para a soja colocar o milho. Para que as chuvas que são limitadas a cada ano, né? Ela tem um período limitado também, de 6, 7 meses, dependendo da região. Nós temos que aproveitar essas 2 safras plantando, colhendo rápido e fazendo a segunda safra. Então, nós estamos chegando ao meio dessa safra. A soja, ela é fundamental aí para o Brasil e também para os campos brasileiros. Os campos brasileiros, eles não tinham aptidão para a agricultura, principalmente a região centro-norte, o cerrado brasileiro, é muito pobre, então ele não tinha essa aptidão. Então, graças à soja, né, graças à pesquisa e esse produtor rural que tem essa capacidade diferente de todo mundo de produzir em solos que praticamente não são viáveis. E aí transformou esses cerrados, né, em terras pobres para terras ricas, né, terras que levam alimentos com qualidade hoje a mais de 150 países do mundo. O resultado, como você está vendo aí, o Brasil no segundo ano se tornando o maior protagonista mundial desta oleaginosa que é a soja. Nós deveremos colher esse ano mais de 130 milhões de toneladas e com exportação no complexo soja em mais de 100 milhões de toneladas. O mundo até assusta com a gente, mas graças a Deus e graças ao empreendedorismo, à ciência e à tecnologia, nós estamos conseguindo o de melhor que tem no mundo em produção agrícola, principalmente na cadeia de soja. E que momento chegou para você realmente falar, não é por aqui? Vai vendo. Eu vou para cá. Por que eu fui para o sertanejo? Certo. Fiz sucesso com Coração de Papel, fiz sucesso com O Menino da Gaita, em 72. Lindo. Era lindo. Um rapaz, lindo, olhos claros, bem azul. Olhos tristes no chão e caminha. Aí eu estou lá em Goiás, em Tupaciguara, terra da nossa querida Nalva Guiar, Nalvinha Guiar, e eu estou num baile de debutantes. E o conjunto... Essa introdução, todo mundo sabe que é Menino da Porteira. Aí a turma, aquele baile inteiro. Quando o cantor começou a cantar, as 2.000 pessoas começaram a cantar. Toda vez que eu viajava...
Eu voltei para 60, eu voltei para 58. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro, de longe eu avistava a figura de um menino. Aí me veio à cabeça o saudoso Ted Vieira. Falou, olha a música do Ted Vieira, como pode, cara? Os caras gostam dele. Eu falei, pô, eu gravei Menino da Gaita. Se eu gravar o Menino da Porteira, eu vou pegar esse povo aqui do Triângulo Mineiro, Goiás, eu ia para Goiás. Quando eu acordei, fui lá no hotel, pedi para ligar, liguei para o Tony Campelo. Tony, aconteceu isso. Todo mundo gravou, cantou o Menino da Porteira. Se eu gravei o Menino da Gaita, por que não cantar? Eu vou pegar esse público. Numa noite já cantei, pra você cantar 3 vezes Menino da Porteira. Lá pras bandas de Ouro Fino, levando gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a subimar. Andaram noticiando que você brigou com o Faustão. O que houve entre vocês? Você fez uma crítica ao Faustão. E por isso, talvez, depois saiu da Globo. É que eu queria bater nele. Não é fácil. Eu adoro ele, mas o Elinho é prova, o Hélio Silliman é prova. A partir de agora, prepare-se porque, especialmente para o Joseval Peixoto Hélio Silliman, falando do Brasil na internet. Do jeito que nós nos conhecemos, do jeito que eu tenho amizade com o Fausto, frequento a casa dele, eu falo o que eu quero. Ele de vez em quando, eu toco em coisa antiga, ele fala, muda o assunto. Chegava a visita, seu Mariano, né? Tua mãe falava assim, vai lá tocar na frente dos outros, você não gostava? Às vezes eu ficava meio injuriado. Uma vez chegou uma visita em casa, meu pai falou, pega a sanfona e toca Saudade de Matar um Homem. E eu pequenininho assim, e eu falei, não, eu não vou tocar nada. Meu pai falou, o quê? Eu adoro ele. Senhores internautas e telespectadores, este nosso programa, Vamos Falar no Brasil, tem por princípio, por objeto, por projeto, por esperança, reconstruir tudo que na verdade nós somos. Nós não somos esse mundo de desgraça que nos envolve, de corrupção, de assassinatos, de violência, que às vezes a televisão exagera em mostrar o tempo inteiro e cansa o telespectador. Porque o Brasil não é isso. O Brasil é uma nação que está em pé, construindo. Nosso povo de manhã já vai para a roça, lá no campo, ou vai para a sua indústria, ou vai para o seu escritório. É trabalho, trabalho, trabalho. E confiança no país. Mas não é só isso. A nação é a alma de um povo voltada para o destino desse próprio povo. A nação não é só a república. Esta sim apodreceu. Bando de corruptos que envergonham a nacionalidade brasileira. Sabe o que é a nação? Quem definiu bem a nação foi um grande poeta paulista, Menotti Del Picchia, no poema Juca Mulato. Juca Mulato era um negro que amava a filha da patroa, era um amor impossível e ele quis fugir. E o poeta diz, Juca, não fuja. Na terra natal, a própria dor dói menos. Por onde eu passo, eu conto a minha história. E isso me enche de orgulho, porque eu quero deixar uma mensagem verdadeira para o jovem desse lindo Brasil, que é possível ele chegar lá. Que é possível ele sair de uma situação adversa, onde tudo conspira para dar errado, ele não tem oportunidade de estudar no melhor colégio, ele não tem alimentação adequada, mas se ele acreditar no potencial dele, criar uma imagem de sonho grande,
ele pode chegar lá. E eu quero, por onde eu passar, e já iniciando, agradecer essa oportunidade que você, José Val, está dando para eu levar essa mensagem para todos esses jovens desse imenso Brasil, que é possível, sim, ele dar certo, que é possível vencer, que é possível colocar o seu nome num espaço importante, tanto na economia desse país, quanto na história do país. Vamos falar do Brasil. Até de repente. Obrigado. Viva! Obrigado, amigo.